Nosso culto está quase começando. Seja bem-vindo ao programa Vida Nova com Jesus. Estamos invadindo a sua casa, invadindo com a presença de Deus, com louvores que alegram o coração, com a palavra que é o alimento. E eu tenho certeza que você vai sair daqui, dessa programação alimentado, cheio de Deus. Essa é a nossa vontade. Vidanova.church é o endereço eletrônico, hein? É o nosso site para você poder conhecer um pouco mais sobre a Igreja Vida Nova, os endereços de todas as nossas igrejas na Baixada Santista, em Águas de Lindóia, em Paraguai, porque essa é a vontade do Senhor. Ide por todos, por todo o mundo, e pregar o Evangelho a toda criatura. É uma ordem do Senhor para mim e para você. Quando Deus está na frente, as coisas vão fluindo e acontecendo. E nós estamos felizes por esse crescimento. Queremos conhecer você e sua família. As portas da Igreja Vida Nova estão abertas e o nosso coração também, para receber você com muito carinho. Com esse amor que transborda dentro de nós. É o amor de Deus. É isso mesmo. Bom, vamos ficar uma hora juntos e no final ainda o pastor Antônio Carlos abençoando você e sua casa. Quer mais? Só pessoalmente então, hein? Bom, fique ligado, seja bem-vindo e o programa já está no ar. Santo, 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 santo. Santo, santo é o meu Senhor. Tua glória inunda a terra e o céu. Ai de mim que sou um pecador, não mereço ver teu esplendor, e os meus lábios tão impuros te contemplam. Como Isaías e os serafins, com brasa viva purifica-me, limpe os meus lábios para te servir. Eis-me aqui, envia-me a mim. Santo, 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 santo. Santo, santo é o meu Senhor. Tua glória inunda a terra e o céu. Ai de mim que sou um pecador, não mereço ver teu esplendor, e os meus lábios tão impuros te condenam. Como Isaías e os serafins, com brasa viva purifica-me, limpe os meus lábios para te servir. Eis-me aqui, envia-me a mim. Como Isaías e os serafins, com brasa viva purifica-me, limpe os meus lábios para te servir. Eis-me aqui, envia-me a mim. Santo, 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 santo. Nós te adoramos, Senhor. Como Isaías e os serafins, com brasa viva purifica-me, limpe os meus. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Que diz assim: mas todo aquele que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Eu vou repetir. Mas todo aquele que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Então você vai dizer assim: os filhos de Deus
são dirigidos por Deus. Mais forte. Os filhos de Deus são dirigidos por Deus. Eu sou filho de Deus. Glória a Deus, mês da direção. Somos filhos de Deus. E os filhos de Deus são dirigidos por Deus. O que é direção? Se você procurar lá no dicionário, a palavra direção, ela quer dizer rumo, um norteamento, comando, liderança. Deus tem o comando da sua vida? Deus tem o comando da sua vida? Aleluia. Quem dirige a sua vida mesmo? Se nós pararmos para pensar. Muitas pessoas que estão à nossa volta são dirigidas por outras coisas. Pessoas ao nosso redor, muitas vezes, são dirigidas por culpas. Vivem a vida inteira se culpando, tentando se justificar, o tempo todo se justificando, porque ela é dirigida por culpa. Existem pessoas que são dirigidas por rancor, por raivas. Existem outras pessoas que são dirigidas pelo materialismo, totalmente apegada nas coisas materiais. Deus, está muito distante. Existem outros que são dirigidos por aquela necessidade de aprovação, sabe? Acha que ninguém gosta dele, aí vive a vida inteira tentando receber a aprovação das pessoas. A vida gira em torno disso. Outros são dirigidos por crendices, cartas, astrologia. Já viu? Quantas pessoas à nossa volta? Eu preciso ver lá o que a cigana tem para me dizer. Tem que ler minha mão. O outro tem que tirar carta. Tem que ver horóscopo. Tem que ver o horóscopo para ver o meu signo, o que quer dizer. Pessoas que são dirigidas por crendices. Existem outros que são dirigidos por jogo de interesse. Interesse pessoal, pessoas que têm um poder aquisitivo bom, interesses políticos, pessoas que são dirigidas só nisso. Só aparecem na casa de Deus para poder conseguir votos, são interesses. Deus está muito distante disso. Existem pessoas que são dirigidas pela mídia. O que a TV diz é uma ordem. O que a novela diz é uma ordem. A moda é o que está lá, então eu vou seguir. Sou dirigida pela mídia. E outros são dirigidos pelo próprio diabo. Conhece pessoas assim? Glória a Deus. Quem que dirige sua vida? Mas todo aquele que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. O Filho de Deus é dirigido por Deus. Aleluia. Meus irmãos, existem pessoas que ficam aprisionadas no passado, remoendo esses problemas, essas raivas, esses rancores, essa culpa, esse demônio que vai rodeando ela, e esquece que Deus é especialista em dar um novo começo para essa pessoa. Você consegue entender que Deus consegue reconstruir algo que está destruído? Deus é especialista em dar um renovo, em fazer algo novo, em começar uma nova história, um novo rumo para a vida daqueles que estão aprisionados por essas direções aí que não é a direção de Deus. E eu fico pensando que às vezes nós questionamos com Deus determinadas atitudes e direções que Deus nos dá. Porque muitas vezes nós pensamos o quê? No presente. O homem, ele pensa o quê? No presente. Mas Deus trabalha
é para o futuro. Quando Ele está trabalhando hoje em você e tomando uma direção para a sua vida, Ele não está fazendo para agora. É para depois. Tanto que muitas vezes, quando nós tomamos a direção de Deus, nós não entendemos no momento, nós vamos entender depois. Porque pela onisciência de Deus, Ele que sabe de todas as coisas, Ele já vê além. E Ele trabalha com você pensando no teu futuro. Portanto, nunca questione a direção de Deus na sua vida. Ainda que seja contra a sua vontade, a direção de Deus é sempre a melhor. A vontade de Deus, ela é a boa, ela é a perfeita e agradável para a sua vida. Entendeu que você pensa o presente, mas Deus trabalha no futuro? Amém? E eu queria falar com vocês aqui sobre uma pessoa na Bíblia que tinha uma postura de alguém dirigido por Deus. Então, o tema da minha mensagem, porque ontem nós tivemos aqui uma aula de homilética, e como pregar, aprender a pregar. E eu aprendi que a mensagem ela tem que ter tema, entendeu? Então, o tema da minha mensagem para você hoje é a postura de uma pessoa dirigida por Deus. Entendeu? Vamos lá? A postura de uma pessoa dirigida por Deus. E eu vou falar de uma pessoa na Bíblia que nós vamos tomar como exemplo para nós. Nós vamos fazer um paralelo da vida dela para nós. É uma pessoa que muitos não... Até as crianças conhecem a história dele. Ele se destacou de tal forma que as crianças... Meu filhinho de 3 anos conta a história dele para mim. Vou falar para vocês um pouquinho sobre Noé. Noé foi um homem que atendeu a direção de Deus sem questionar. Às vezes nós vemos à nossa volta pessoas com a vida destruída, com casamento destruído, com filhos destruídos, revoltados, fora de casa, envolvidos com drogas ou com prostituição. Às vezes vemos pessoas que são mandadas embora do trabalho, simplesmente por quê? Porque não se atentaram à direção de Deus. Tomaram seu próprio rumo. Direção quer dizer rumo. Tomaram o seu próprio rumo. Decidiram sozinho, por conta e risco. E você sabe que quem está na direção é que tem a responsabilidade sobre aquilo, certo? Então vamos entender claramente. Quando existe um motorista dirigindo o carro, se acontece alguma coisa, a responsabilidade é de quem? De quem está na direção. Se acontece alguma coisa aqui na igreja, a responsabilidade é de quem? Do pastor que está na direção. Você entende que quem está na direção é que se responsabiliza? Olha que maravilha. Mas não é bom isso? Quando Deus está na direção, Ele se responsabiliza por você. Você consegue entender isso? Ele se responsabiliza. Foi Ele quem chamou, foi Ele quem decidiu, então Ele garante. Ele garante. Não existe uma pessoa que se atente à direção de Deus, que obedeça a voz do Senhor, que obedeça a direção do Senhor e fique frustrado. Não existe, porque o Senhor que chama, Ele cuida. O Senhor que dirige se responsabiliza por você em qualquer área, no seu relacionamento, na sua família, no seu trabalho e no seu chamado também. Amém? Aleluia. Vamos ver então em Noé. Noé, ele foi um homem, a Bíblia diz que ele foi um homem que achou graça diante de Deus. Ai, que delícia. Saber assim, pessoa, daqui a muitos anos, alguém vier falar de mim. Falar, olha, a Tatiana, aquela menina, ela foi uma menina que achou graça diante de Deus. A pessoa passar de geração a geração, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, não estarei mais aqui, mas de repente alguém vai estar falando, olha, aquela menina foi uma menina que achou graça diante de Deus. Olha, a pessoa falando de você, o Sérgio foi um homem que achou graça diante de Deus. Mas para que você ache graça diante de Deus, você precisa ter uma postura. Uma pessoa que é dirigida por Deus, ela tem uma postura diferente. Ela é vista de uma forma diferente.
Por mais que ela esteja misturada no meio da multidão, em qualquer lugar, até mesmo no meio da escuridão, no meio das trevas, ali ela é luz. Ela está em destaque. Está entendendo? Noé vivia no meio de uma geração que não é muito diferente da nossa, não. A Bíblia fala, se você abrir em Gênesis 6, ali conta um pouco da história de Noé. Noé, ele vivia numa geração que era caracterizada pela maldade, pela incredulidade, pela violência e pela corrupção. Quantos mil anos, quanto tempo passou, mas o que mudou, gente? Nós vivemos no meio de uma geração que é caracterizada pela maldade, pela violência, pela incredulidade e pela corrupção. Mas Noé, alguma coisa aconteceu que chamou a atenção de Deus. Noé vivia no meio daquela geração, mas ele não se envolveu com aquilo, com a maldade, com a incredulidade, com a violência, com a corrupção. Ele achou graça diante de Deus. O que difere de nós? Nada. Vivemos nessa geração, mas não podemos também nos misturar com isso. Não podemos nos corromper. Não podemos se misturar com essa maldade. E Noé, ele tinha alguns atributos que a Bíblia narra aqui em Gênesis 6, que é a postura que eu quero mostrar para vocês, que nós temos que seguir esse exemplo de Noé. Temos que ter essa postura, porque somos dirigidos por Deus. Vamos lá, Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Essa é a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Pense uma coisa comigo. Naquela época não tinha igreja, não tinha Bíblia. Como Noé conseguiu ter uma vida íntegra diante de Deus? Olha para a geração de Noé. Noé era filho de Lameque, que era filho de Matusalém, que era filho de Enoque. Enoque foi conhecido pelo quê? Ele andava com Deus. A tal ponto, ele era tão íntimo, que Deus falou, filho, vem para cá, para esse lado, porque aí você não vai se corromper, você vai ficar aqui perto de mim. Quando nós andamos com Deus, gente, o Senhor, ele faz questão de estar pertinho de você. Às vezes nós estamos em determinado lugar, pense que para você sentir a presença de Deus, é necessário você estar na igreja, adorando, chamar a presença de Deus. Como chamar a presença de Deus? A presença de Deus está em você, meu irmão. Onde você estiver, seja na sua casa, na rua, no banco, na escola, na igreja, no banheiro, em qualquer lugar, a presença de Deus está com você. Só que muitas vezes nós estamos tão distantes de Deus, que até mesmo quando nós estamos na igreja e adoramos, parece que tem um céu de bronze, e que aquela coisa dura que você não consegue sentir, parece que Deus está tão distante. Ai, o problema é a igreja está muito fria. Não, o problema hoje está no louvor, que não deu muito certo. Não, a pregação hoje foi meia estranha. Nós queremos culpar tudo, mas nós temos que entender que a presença de Deus está em nós. E se você anda com Deus, onde quer que você esteja, a presença de Deus, ela acompanha você. E é interessante que Enoque foi conhecido por andar com Deus. E era tão íntimo que ele foi arrebatado. De Enoque veio Matusalém, aquele homem que viveu mais tempo, né? Depois Lameque, aí vem Noé. Olha a geração dele. Ele conhecia Deus através da sua descendência. O que você tem passado para a sua geração? O que Noé era, tem a ver com Enoque, Matusalém, Lameque. O que você tem passado para a tua geração? Você tem geração, filhos, daqui a pouco vem netos, e daqui a pouco vem bisnetos.
E as pessoas estão se perdendo hoje. Eu encontrei um pastor essa semana, ele disse que ele não é da nossa igreja aqui, mas ele participou do estudo que nós tivemos aqui de sexta-feira de pais e filhos, né? Criação de pais e filhos. E ele estava falando para mim, pastora, a minha filha, uma moça, teve filhos gêmeos agora. De repente, ela se afastou dos caminhos do Senhor. E foi tão forte que ela abandonou tudo. O marido, acabou o casamento, se afastou da igreja, abandonou os filhos, está comigo, ele falando, ele como vô, cuidando dos gêmeos, que eu tudo. E eu questionei com Deus, ele falando, né? Eu questionei com Deus, por que Deus? Filho foi criado na igreja comigo, desde pequeno. E ele disse que ouviu uma frase que o Marcos falou aqui, naquela conversa. Ele falou assim, eu não dei opção para os meus filhos. E aquilo marcou ele. Ele falou, tá aí. Às vezes a gente pensa, porque os nossos filhos estão nos acompanhando na igreja, que eles são transformados por Deus, que eles têm Jesus, que eles aceitam de boa vontade. Irmão, filho de crente não é crente, não. Precisa ter um encontro com Deus. E às vezes a gente tem essa ideia, porque ele está aqui desde pequenininho, acompanhando você, porque ele é crente, imagina, ele vai crescer a vida e entender, não. Isso tem que ser plantado por você, tem que ser gerado através de você no coração do seu filho. E a Bíblia diz que Noé era um homem justo e reto, um homem íntegro, um homem justo e reto. Era um contraste entre o comportamento daquela época. Vivendo no meio daquela corrupção, daquela violência, daquela maldade. A Bíblia diz que ele tinha o coração puro, um coração reto, era um homem justo. Será que você consegue viver com esse coração puro diante de Deus, no meio de tanta maldade? No meio de tanta violência? Eu fico pensando aqui que uma das lições que a gente aprende com Noé, muitas pessoas hoje estão sendo destruídas pelo simples fato dos seus corações não serem retos diante de Deus. Só por isso, olha só. Pessoas sendo destruídas porque o coração não é reto diante de Deus. Acatam a maldade, acatam a violência, absorvem os pensamentos ruins, pensamentos impuros, pensamentos maldosos. Como uma pessoa que tem um pensamento impuro, um pensamento maldoso, tem um coração reto diante de Deus. Não existe isso. Entendeu? Agora, pensa como poderia ser diferente aqui. Você consegue imaginar as áreas da sua vida sendo consertadas simplesmente se você corrigir o teu coração diante de Deus? Se você corrigir o teu coração diante de Deus, muitas áreas da sua vida serão consertadas. E às vezes a gente vê pessoas questionando, por que para mim dá tudo errado? Eu não prospero, eu não sou abençoado, eu não sinto a presença de Deus, eu não sinto nada de diferente. O mundo praticamente atraindo ele o tempo todo, fica em cima do muro, uma hora quer estar na igreja, outra hora quer estar no mundo. Vá consertar o seu coração diante de Deus essa noite, irmão. Peça a Deus um coração reto, íntegro, diante de Deus. Uma pessoa que tem um coração reto diante de Deus, não existe maldade no coração. Não existe pensamento mal, querer ver o mal do meu irmão, falar mal o tempo todo, murmurar. Meu irmão, coração íntegro diante de Deus, é mente de Deus. E Noé tinha essa característica, ele tinha essa postura, ele era um homem justo e reto. E no mesmo versículo, se você ver no final, diz que Noé andava com Deus. Que delícia andar com Deus. Sabe o que é andar com Deus, meu irmão? Eu não posso ver Ele, mas eu tenho certeza que Ele está pertinho de mim, porque eu estou sentindo. Eu estou sentindo, mas eu também consigo sentir quando Ele está bem distante de mim. Você consegue? Tem dia que eu consigo sentir que Ele está tão distante. É como, parece que, Senhor, eu não te busquei hoje. Ai, me perdoa.
Estou tão presa na minha correria que eu deixei o Senhor para segundo plano. E eu senti a distância dele. Senhor, me perdoa, vem para perto de mim, porque a tua presença me basta. A presença de Deus que basta. A presença de Deus que te satisfaz. Às vezes as pessoas estão insatisfeitas, é a falta da presença de Deus, porque a presença de Deus te basta. Está entendendo? A presença de Deus te basta. Aprenda a andar com Deus. Quando nós estamos falando de andar com Deus, nós estamos falando de comunhão, de intimidade com Deus. Uma pessoa que é íntima de Deus, ela consegue entender o que Deus tem, ela consegue ter discernimento de qual é a vontade de Deus para a sua vida. E às vezes você nem entende, mas você crê, porque você sabe que a vontade de Deus é a melhor. Então quando você anda com Deus, existe um relacionamento, você entende? Você dorme com Ele pertinho, e você acorda com Ele pertinho, e você trabalha com Ele pertinho, e o tempo todo Ele ministrando em você, e você falando com Ele, e Ele falando com você. É muito bom. Quem não experimentou andar com Deus, ande com Deus, tenha vida com Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus, para você experimentar o que Deus tem para você. Sinta Ele aí pertinho. Não está sentindo? Então chame a presença dele para pertinho de você. Às vezes é só falta de você chamar ele para perto. Ele gosta também quando você dá atenção para ele, entendeu? Ele gosta quando você fala palavras de carinho para ele. Ele gosta quando você é grato a ele. Ele gosta quando você expõe a sua fraqueza para ele. Nós não somos fortes 24 horas, mas Ele gosta de ouvir quando você está fraco, quando você está perdido no meio de alguma situação. Ele ouve e Ele te dá a direção. Mas para Ele te dar a direção, você precisa andar com Ele. Você precisa andar com Ele. É vida de comunhão. É vida de comunhão. Às vezes falta em nós essa vida de comunhão. E Noé, ele era um homem justo e um coração reto. E ele andava com Deus. E tem mais qualidades de Noé. Em Hebreus 11:7, Hebreus 11:7 fala sobre uma outra característica de Noé. Ele fala sobre a fé. Noé, ele tinha uma fé ao ponto de Deus pedir para ele: Noé, vai chover. Eu quero que você faça uma arca. Deu todas as medidas. Falou como ele queria, com qual madeira, com qual medida. Imagine só, irmãos. Ele está num lugar onde não chovia. Anos não chovia. Ele não sabia o que era chuva. Ele não sabia o que era chuva. Aí, de repente, ele ouve Deus falar: vai chover e eu vou destruir toda essa terra. Porque eu não estou satisfeito com esse povo, com essa geração maldosa, com essa geração corrupta, com essa geração violenta. E a Bíblia diz que o Senhor ali se arrependeu, a Bíblia diz. E quis destruir tudo. Mas naquela multidão de milhões de pessoas, ele encontrou um homem justo, coração reto, um homem íntegro, um homem que andava com Deus. Então, peraí, não posso destruir Noé. Noé não se mistura com essa geração. Então, Noé, você vai construir uma arca. E você vai entrar, você, a sua família, um animal, um par de cada espécie. E Deus foi dando todas as coordenadas para Noé. Mas, meu irmão, tinha que crer, né? Pensa, tem que crer, não é possível. Porque, como assim que eu vou construir um barco desse tamanho? Nunca choveu? Que chuva é essa que vem ao ponto de eu ter que construir um barco desse tamanho? Noé não questionou. Noé creu e obedeceu. Então, aí nós vamos falar dessas duas características. Ele teve fé, era um homem de fé, e era um homem obediente. Você entende? Qual é o tamanho da tua fé hoje? Você é uma pessoa de fé?
A ponto de Deus te dar uma direção mirabolante e você acreditar sem questionar? Vamos trazer para hoje. Deus fala assim, Marcelo, pastor Marcelo, eu não estou satisfeito com esse mundo, não. Esse mundo está perdido. Eu dei todas as chances para esse mundo. Eu quero que você construa uma nave espacial. Porque todos aqueles que entrarem na nave espacial com você, ela vai para a galáxia. E esses aí vão ser livres da morte. Pô, o povo vai olhar e vai falar, não dá, né? Nave espacial. Assim foi que falaram de Noé, gente. O povo pensava, esse velhinho tá gagá. Coitado. Um barco desse tamanho, que chuva é essa? Que nunca veio chuva nesse lugar. A Bíblia diz que lá vinha uma neblina, né, que regava ali à noite, mas não tinha chuva, não. E o povo olhou incrédulo, um povo incrédulo. E demorou-se muito tempo para construir a arca. Era a chance que Deus dava para essas pessoas se arrepender e entrar na arca com Noé. Mas era um povo tão incrédulo que ninguém acreditou. Ninguém entrou ali, a não ser a família de Noé. Então ele era um homem obediente. Ele era tão obediente que ele obedeceu em cada detalhe. Quando a Bíblia narra em Gênesis 6, quando Deus mandou construir a arca, ele obedeceu, construiu do jeitinho que Deus mandou, nas medidas que Deus mandou. E depois ele obedeceu quando Deus mandou entrar na arca. Quem é que ia entrar? A família, filhos, genro, nora, tá. Ele obedeceu quando Deus falou, um par de cada animal, tal. Obedeceu. Ele obedeceu quando foi o momento de sair da arca também. Ele obedeceu. E a Bíblia diz assim, que ele fez tudo conforme o Senhor ordenou. Sabe o que acontece? Às vezes a gente pega a ajudinha de Deus, fazemos o que Deus manda, mas colocamos um dedinho nosso e damos um pouquinho do pitaco da nossa ajuda para Deus, né? Deus manda você falar tal coisa para alguém, você fala aquilo e mais um pouco. Deus manda você fazer algo por alguém, você faz aquilo e mais um pouco da sua cabeça. E a Bíblia diz que Noé obedeceu rigorosamente como Deus mandou. Então vamos lá. Primeira característica de Noé, ele era um homem justo e reto. Segundo, ele andava com Deus. Terceiro, ele era um homem que tinha fé e era um homem obediente. Você consegue ter todas essas características porque o homem dirigido por Deus, ele é obediente. Um homem dirigido por Deus, ele tem fé. Um homem dirigido por Deus, ele anda com Deus, ele vive em comunhão com Deus. Como pode você ter comunhão com Deus e o seu pensamento cocheando em dois lugares diferentes? Como pode você ter comunhão com Deus e ter dúvida daquilo que Deus fala para você? Quem tem comunhão com Deus sabe discernir qual é a voz dele. Quem tem comunhão com Deus sabe discernir qual é a voz de Deus. Um filho, em qualquer lugar que ele esteja, ainda que ele não esteja enxergando, ele consegue entender qual é a voz do pai. No meio de muitas vozes, ele identifica qual é a voz do pai. Assim somos nós. Existe uma guerra no reino espiritual pela minha vida e pela sua vida. E o inimigo muitas vezes ele vem para tentar confundir você, envergonhar você, destruir literalmente você. Ah, mas no meio dessa confusão você consegue ouvir a voz do Pai. A voz do Pai que te chama, que cuida de você, que te protege, que é a provisão em todo o tempo. Esse é o Deus que nós servimos. Agora, no final de tudo, para fechar a postura de Noé, a Bíblia diz que quando ele saiu da arca, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele fez um altar e ofereceu ao Senhor a sua adoração. Precisamos ter o coração grato. O coração grato, meu irmão. Às vezes Deus faz tantas coisas por você, passa batido. Você não é capaz de agradecer.
Esses dias Deus trabalhou no meu coração. Porque eu vivi uma turbulência, né, esse ano de 2016. E eu pensando, há umas 2 semanas atrás, eu falei, Deus, eu trouxe à memória tudo que Deus fez por mim. Desde o momento que eu estava sendo gerada na barriga da minha mãe. Deus começou a trazer tudo. E aquele versículo estava na minha mente. Eu viverei e contarei os teus feitos. Eu viverei e contarei os teus feitos. Tudo que o Senhor fizer por mim, eu contarei os teus feitos. E de repente veio como um filme na minha cabeça. Tudo que Deus fez para mim. E eu comecei a lembrar de quando minha mãe contava que quando ela estava grávida de mim, com 4 meses, o meu pai sofreu um acidente, quase morreu, perdeu o braço, ficou meses no hospital. Aquele nervoso nela, e ela grávida, a ponto de me perder. E de repente, Deus preservou. E quando chegou o momento de eu nascer, eu passei da hora de nascer, e nasci toda roxa, quase morri. E Deus ali, mais uma vez, com a sua poderosa mão, me deu vida. E eu cresci. E com 8 anos de idade, um marginal veio, um tarado, tentando me pegar. E mais uma vez o Senhor livrou a minha vida. E quando eu tinha 14 anos de idade, os meus pais estavam pregando no exterior. E veio mais um tarado e me pegou, eu indo para a escola. E mais uma vez Deus livrou a minha vida. E eu cresci na presença de Deus. E quando eu me casei, eu tive a minha filha. E aí eu fiquei doente. E eu ali testemunhei a minha cura, porque o Senhor me curou. E eu não podia mais ter filhos, mas o Senhor me deu o Davi. O Senhor me presenteou com mais um filho. E o Davi, quando nasceu com 20 dias, ele foi internado com um princípio de meningite. E de repente o médico olhou e falou assim: eu não sei por que esse menino não desenvolveu a meningite, mas eu sei porque mais uma vez o Senhor me preservou. E de repente, eu fui de novo, tive reumatismo, artrite reumatoide veio galopante, perdi o movimento das minhas pernas, andando de bengala, fazendo quimioterapia, fazendo coisas que não dá nem para explicar o que aconteceu na minha vida. Meu corpo se degenerando, perdi toda a massa muscular da minha perna, não consegui andar. E mais uma vez a misericórdia do Senhor me alcançou. E eu estou aqui andando de salto para mostrar para você que quando Deus faz, Ele é perfeito. Ele é perfeito. Olhe para mim. Não deixe de contar os feitos do Senhor na sua vida. Porque tudo aquilo que Ele faz para você vai edificar a vida de todos que estão à tua volta. Não se cale. Quando o Senhor fizer, abra sua boca e fale. Abra sua boca e fale. Não deixe de contar as coisas do Senhor. Viverei e contarei os teus feitos na minha vida. Aleluia. Eu digo que o meu barquinho, eu falo que a minha vida é um barquinho, né? Vocês estavam aqui quando eu testemunhei. Um testemunho de motivação, não de cura. O dia que eu testemunhei aqui, olha como quando Deus dá a direção parece loucura, né? Parece loucura. Eu passando toda a igreja acompanhando todo o meu sofrimento, toda a igreja acompanhando, e de repente já não era mais uma perna, mas eram as 2. Aí era um problema, porque aí com as 2 pernas não dava para andar. E aí eu com bengala, e Marivaldo me apoiando, e eu com bengala, e aquilo é horrível, né? Pra gente que é perfeita, pensa.
É até constrangedor, gente. Só quem vive sabe falar, né? Quem já viveu andar numa cadeira de roda e de repente enxergar e de repente não enxergar mais. É algo horrível. Chegar numa bengala aqui na igreja. Aí você vê a cara dos irmãos olhando para você com aquela cara de piedade. Aí eu lembro que um dia eu estava na ceia. Eu não estava andando aquele dia. Daí eu com a bengala, sentada ali no primeiro banco. Os pastores levantaram, vieram todos aqui para frente, naquele momento, né, de servir ali a ceia. Eu não conseguia levantar, falei, vou levantar para ficar de bengala lá na frente, todo mundo olhando, é pior, né? Mas eu não sei nem o que era pior, porque eu fiquei sentada ali, os pastores tudo olhando para minha cara. Aí eu via nitidamente eles olhando e chorando, mas eles não estavam chorando naquele momento da presença de Deus. Eles estavam chorando de compaixão por mim. Eu via claramente, eu olhava e chorava, aquela cara de dó mesmo. Ai, Jesus, tem misericórdia. Eu não sei nem o que é pior. É horrível, irmãos. E todos os dias eu falava, Deus, até quando isso? Sabe por quê? Às vezes nós vivemos tempestades. Estamos no meio da tempestade, como se a nossa vida fosse um barquinho no meio da tempestade. Eu consegui identificar 3 tipos de tempestade. Uma tempestade é aquela que Deus permite para o seu aprendizado, porque Ele quer te ensinar alguma coisa. A outra tempestade é aquela que você entra por conta própria. E a outra tempestade é aquela que faz você exercitar a tua fé em todo o tempo e a total dependência de Deus. Eu estava nessa aí. Era todo dia, exercitando a minha fé. Meu Deus do céu, essa tempestade não vai passar, não vai passar. Então eu sentia como se a minha vida fosse um barquinho à deriva. A deriva, não tinha mais o que eu fazer. Eu mesma não dava para fazer nada. Eu falava, Deus, o meu barquinho está à deriva. Toma a direção desse barco. Toma a direção desse barco e acalma essa tempestade. Me ajuda a passar com esse barco por essa tempestade. Eu quero sair viva dessa tempestade. Irmão, sabe quando você passa por alguma tempestade que você olha de um lado para o outro, você não vê saída? É isso aí, irmão. Nós passamos sim por tempestade. Mas quando Deus está na direção do barco, tudo vai muito bem. Olha só. E eu cheguei aqui com aquela bengala e dentro de mim aquele constrangimento mesmo. Sentei ali, os pastores estavam orando, chegamos cedo, eu sentei ali na salinha com meu filho, dormindo. E Deus falando fortemente no meu coração, você vai testemunhar hoje. Era uma direção de Deus. Olha como o que acontece quando nós atendemos a direção de Deus. Você entende? Tudo muda ao seu redor quando você atende a direção de Deus, sem questionar. Você crê e obedece. E de repente, Deus falava, você vai testemunhar hoje. E eu assim comigo, não, isso é da minha cabeça. É da minha cabeça, porque eu vou testemunhar como? De bengala? Falar o quê? Não estou andando, né? Eu pensando, eu não estou andando, como que eu vou subir no púlpito e falar o quê se eu não estou andando? E Deus fortemente falando no meu coração, você vai testemunhar hoje. Não é a sua cura, você vai testemunhar uma palavra de motivação para que todos enxerguem as suas aflições como eu vejo, com um olhar sobrenatural. Foi isso, foram essas as palavras de Deus para mim. Eu sentei ali, peguei um papel, porque eu fiquei, o que eu vou falar, né? Você está lá totalmente andando contra o que está acontecendo. De bengala, eu vou falar o quê? E peguei um papel, peguei a caneta. Deus simplesmente foi despejando tudo o que Ele queria que eu falasse. Deus foi direcionando tudo. Anotei tudo, pensei assim, agora tem uma outra etapa. Enfrentar o pastor. Porque o pastor, ele é assim, ele já tem tudo programado do culto. Vocês já viram, né? É tudo programado.
Se sai alguma coisa fora do esqueleto, ele não gosta, tem que ser tudo combinado. E de repente, ele chegou. Aí eu já com um papelzinho pronto, né? Do que Deus mandou falar. Pai, como é que está a programação do culto hoje? Tá certo, tá. 3 louvores e depois a palavra. Aí tá bom. Nem me esforcei para falar nada. Mas ele olhou, voltou e falou, por quê? Você quer falar? Eu falei, eu quero. Resposta de Deus, né? Porque ele não costuma fazer isso. Então combina lá com o Keniel vai cantar as músicas e você fala. Aí o Keniel vem e me canta aquele louvor. Grandioso és tu. Olha que coisa maravilhosa. Parece que Deus, Ele dirige tudo, irmãos. E de repente, o meu barquinho que estava à deriva não estava mais, porque Deus estava dirigindo o barco. No meio da tempestade, Ele tomou o comando da situação. E aí sobe eu, de bengala. Pendurei a bengala aqui, me apoiei no púlpito. E fiquei. E falei tudo que Deus me direcionou a falar. Amém, acabou, desci. A igreja, houve uma repercussão muito grande. Eu senti o carinho da igreja, algo assim. Às vezes Deus permite a gente passar por situações, até mesmo para ensinar e para nos mostrar, para fazer você sentir o carinho, sabe? Esse amor ágape. Esse amor de Deus, esse amor quando você ama sem interesse. Você sente isso vindo das pessoas que você nem imagina, pessoas que você nem conhece. Aí eu saí daqui, aí vem uma irmã, pastora, se você quiser eu vou na sua casa fazer comida, congelar para você, porque eu quero te ajudar. Aí vem outro e falou, pastora, se você precisar, eu te levo e te busco no hospital para fazer os exames todos os dias. Como se fosse meu motorista. Olha que coisa. Nunca esperei ouvir isso de ninguém. Mas Deus faz umas coisas que não dá para entender na hora, né? E eu saí daqui com meu coração assim, transbordando de alegria. Primeiro porque eu tirei aquela responsabilidade naquele momento que Deus colocou sobre mim. E de sentir também o carinho da igreja, das pessoas. Sabe que você está na sua casa, chegar uma amiga com um almoço, trouxe comida pronta para você almoçar. Vim pessoas, pastora, viemos te visitar hoje, viemos orar com você um pouquinho. Pessoas que eu nunca nem vi. Igrejas, irmãos, outras denominações, chegar e falar, nós tiramos um dia da semana para orar por você na igreja. Olha, é só Deus isso, gente. É o amor de Deus na minha e na tua vida, entende? Você consegue sentir esse amor de Deus através da vida das pessoas? Através da vida das pessoas, é isso que eu senti, o amor de Deus através da vida de cada um. E fui embora para minha casa, na bengala. Para sentar, para levantar, a maior briga, né? Amém. Fui para casa. Eu falei aqui que todos os dias, 5 horas da manhã, era o pior momento para mim. Era o momento que eu sentia mais dor, mais dor. Eu gritava em casa. E uma irmã que ouviu falou assim, pastora, todos os dias eu me levanto às 5 horas da manhã, porque eu sei que é aquele momento que a senhora está sentindo mais dor. E eu oro por você, para que Deus tire a sua dor. É o amor de Deus. É o amor de Deus. Você precisa experimentar essa comunhão, esse amor que só Deus pode dar. Entendeu? Coração justo e reto. Comunhão com Deus. Fé e obediência a toda a direção que Deus lhe dá. Não tenha medo, porque quando Deus dá a direção, Ele se responsabiliza. O que Deus mandar você fazer, faça exatamente como Ele mandar. Entende? Cheguei na minha casa,
subi, como tem escada na minha casa, eu subo, daí não dá mais para descer, né? Sobe uma vez só e fiquei. Acordei 5:30 da manhã. Num ânimo. Levantei. Até esqueci que eu tinha que andar de bengala. Comecei a andar. Aí, meu Deus, minha bengala. E eu andando pela casa. Desci as escadas. Subi as escadas. Aí eu desci de novo, porque eu despertei. Vou fazer almoço, coisa que eu não fazia. Fiz almoço, vou arrumar a casa agora. Comecei a arrumar a casa, e arrumei a casa, e fiz almoço, e subi, e desci, e andei. E daquele dia em diante, nunca mais eu senti qualquer dor. Nada. Eu não sei o que é dor. Sabe por quê, meu irmão? Atender a direção de Deus. Você que está ferido, cansado de lutar, as forças já se foram, sozinho você está. Não pense que a morte é a solução. Mesmo no fundo do poço ainda tem salvação. Deus sempre te amou e vai ao teu encontro. Vida Ele quer te dar, tua sorte Ele restaurará. Você que está ferido, cansado de lutar, as forças já se foram, sozinho. Tá chegando um momento muito esperado, que é o momento do retiro de casais. Olha, do dia 28 aí de setembro, que está chegando, até o dia 2 de outubro. Você não pode perder. Convide o seu cônjuge para estar conosco. Olha, vai vir o pastor José Maurício do Rio de Janeiro. Ele está já preparado para esse momento, para ministrar palavras que eu tenho certeza que vêm da parte de Deus, que vão falar profundamente em nossos corações. Vai ser ali no hotel, grande hotel, um resort, o Monte Real, ali em Águas de Lindóia. Olha, vou dizer uma coisa para você: se você faltar com seu cônjuge, você vai se arrepender depois, porque vai ser só notícias boas, porque Deus já preparou um pacote de bênção para derramar sobre a vida dos casais ali, do dia 28 de setembro ao dia 2 de outubro, tá bom? Contamos com vocês. Você que está passando por dificuldade, por problemas, saiba que Jesus te ama. E Jesus tem um carinho todo especial pela a sua vida. Vem estar conosco aqui na rua Dr. Manuel Torinho, 171, Macuco Santos. Aguardamos você e sua família. Vou orar por vocês agora. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, existem algumas pessoas que têm nos assistido, são pessoas que eu sei que o Senhor tem ministrado em seus corações, em suas vidas. Por favor, Pai, eu peço a Tua bênção que não acrescenta dores sobre essas vidas, em nome de Jesus. É isso aí, que Deus abençoe a sua vida. Can tear us from the grip of His mighty love.
it is furious. Your love is sweet, your love is wild, and it's waking hearts to life. Your love is deep, your love is wide, and it covers us. Your love is fierce, your love is strong, it is furious. Your love is sweet, your love is wild, and you're waking hearts to life. Your love is deep, your love is wide, and it covers us. Your love is fierce, your love is strong, it is furious. Your love is sweet, your love is wild, and it's waking hearts to life. Oh, your sweet, amazing love, waking hearts to life, waking hearts to life. Como está o seu coração? Como vai o seu casamento? A felicidade existe. Venha descobrir. Retiro de Casais Vida Nova. Dias 29 e 30 de setembro e 1 e 2 de outubro. No Hotel Monte Real, em Águas de Lindóia, em São Paulo. Informações 3227-8970. Retiro de Casais Vida Nova. 2 corações ligados com o coração de Deus. Você quer ser uma mulher que edifica? Então participe do Retiro de Mulheres. Mulheres segundo o coração de Deus. Do dia 14 a 16 de outubro. Na Estância Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo. Informações 996-596804. Retiro de Mulheres Vida Nova. Participe e seja uma mulher edificada.